Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Procura Esse Lobo, da Ana Maria Machado. Vocês conhecem a Ana Maria Machado? Sim. Lembram-se de alguma história dela? O título? Assim, não. Agora se conta, se fala alguma coisa, eu lembro. Título, não lembro. Conhecem a menina bonita do Laço de Fita? Sim. Conhecem? Já leram? É da Ana Maria Machado. E então hoje a gente vai ler um livro da Ana Maria que chama-se Procura Esse Lobo. Vocês têm ele aí na mão de vocês? Vocês conseguem observar da capa do livro? O que tem aí nessa capa? Então, há alguns lobos, né, procurando, me parece aqui uma reportagem de jornal, um classificado de jornal. Um classificado. Aqui. O que faz lembrar? Um anúncio Um do anúncio, jornal, né? de pessoas desaparecidas. Ah, e esse círculo assim, o que você fez com o dedo, o que parece? Quando se destaca algo no jornal. Tá procurando algum... O que a gente procura no classificado? Muitas vezes a gente procura coisas para comprar, mas também o que procura tem lá? emprego, a casa para alugar, e carro para comprar. Você vai destacando. Sinaliza, mais interessante, né? Sinaliza. E tem uns lobinhos aí, olha. Tem um lobo que tá diferente. Inclusive está segurando aqui, ó, Folha dos Lobos, um jornal. Ah, tem um jornal Agora que aqui. eu reparei. Tem mais algum lobo segurando mais alguma coisa? Uma ovelha. Quem que é esse lobo? Você conhece algum lobo que tinha ovelha junto? Não, me veio agora na cabeça só o lobo dos três parquinhos. Ah, o lobo dos três parquinhos, né? Pode ser mesmo. Ou um um lobo que se veste de ovelha. Quem que é esse lobo que se veste de ovelha? É uma história antiga, né? Não Geralmente lembro é uma agora. pessoa falsa que quer se aproximar de você, ou Então, alguém que quer... Quase um dito popular, né? Popular, nesse que sentido usa esse disfarce para se aproximar de você, causar algum dano. Falsidade. Porque provavelmente o lobo não chegaria facilmente às ovelhas. Então se ela for vestida de ovelha, ela vai chegar perto das outras ovelhas. Disfarçando. Disfarçada e conseguir pegar elas. Tem várias histórias, né, que contam. O lobo se veste em pé do cordeiro, né? Verdade. Engana, né? Tem engana, várias fábulas. várias Sim, que tem, verdade. E vamos abrir o livro então de vocês. A gente tem mais coisas aqui na contracapa. É um classificado mesmo. Jornal de lobos, né? Tem muitos lobos aí nessa contracapa. Sim. Vamos avançar no livro. Vamos procurar aqui um pouquinho, algumas informações. Folha de bolso. Quer ver? Vamos olhar lá no final dele. Ó, que a gente encontra informações sobre a autora. Sobre a autora. E também sobre o ilustrador. Vamos ler um pouquinho sobre a autora, ó. Ana Maria Machado. Nasci no Rio de Janeiro em 1941 e sempre vivi cercada de histórias. Ouvia e lia muitas. Depois estudei bastante, trabalhei em rádios, jornais e fui professora universitária. Nos anos de 1970, comecei a contar e a escrever as minhas próprias histórias, para grandes e pequenos. Também muitas que me deram vários prêmios, inclusive o Anderson Internacional, importantíssimo. E me levaram à Academia Brasileira de Letras. E como todo mundo sabe que as histórias não brotam do nada, tento lembrar como surgiu essa do lobo. Em 1971, meu filho Rodrigo tinha 4 anos e morávamos em Londres. Um dia eu estava na cozinha preparando o jantar e ouvi soluçar na sala. Assustada, fui ver o que era. Diante da televisão, ele assistia a um documentário sobre lobos e estava emocionado com a vida em família desses animais e a forma como os caçadores os perseguiam. Nessa ocasião, não se falava muito em ecologia nem em proteção de animais, e a imagem de lobo que se tinha era sempre a do lobo mau. Foi o primeiro documentário que vi sobre uma alcateia. Agora, mais de 30 anos depois, quando essa história foi se armando na minha cabeça, reconheço que deve ter nascido naquela época, mas demorou a amadurecer. Interessante, né? Bem interessante. E essa folha aqui também do... Eu acho que as pessoas viam o lobo, né, como um predador, porque acabam com os animais domésticos, né? E muita matança também, né, desses animais. E esse formato que a gente encontra aqui falando um pouco sobre a autora, falando sobre o ilustrador, o que lembra esse desenho aqui? Olha a foto da Ana Maria, como é que tá. É uma ficha de arquivo secreto. Ficha de arquivo De arquivo secreto, secreto, prioritário, porque tem um carimbo de prioritário.
E esse... Na verdade ele deu um selo aqui. É. Essa é uma correspondência. Uma correspondência, né? Uma correspondência que pode ser também secreta, né? Porque tem ou prioritária, na verdade na verdade ela tem uma urgência, né? Uma urgência, muito bem. Então vamos voltar lá para o início. Livro. Tem aqui mesmo. E a gente vai começar a ler essa história. Manuel estava procurando emprego. Abriu o jornal e viu um anúncio. Procura-se lobo, adulto de boa aparência com experiência comprovada, para trabalho de responsabilidade. Paga-se bem, futuro garantido. Enviar cartas com currículo e pretensões para a portaria deste jornal. Manuel duvidava que Lobo lesse jornal e que soubesse o que era essa história de currículo e pretensões. Ele sabia. Currículo era uma lista de tudo que o cara já tinha feito na vida e que pudesse ajudar a conseguir aquele emprego. Pretensões? Bem, às vezes se diz que alguém é muito pretensioso quando quer parecer mais importante do que é. Mas nesse caso, Manuel sabia que pretensões era o que o candidato pretendia ganhar. Já estava acostumado com esse jeito de escrever e nos anúncios. Estava procurando emprego havia bastante tempo e já lera uma porção. Dá uma olhadinha nessa imagem que a gente tem, que chama a atenção de vocês, desse anúncio ou da própria imagem ao lado. Quando você começou a ler a história, eu vejo o Manuel como um humano. Ele é humano, ele é gente, então, não é um lobo. Não é porque os lobos não leem jornal e não sabem essa história de currículo, pretensão. É a impressão que eu tenho. Mas aqui no meio tem destaque um outro. É um lobo? Eu não consigo. Figura um lobo meio estilizado, bem diferente dos outros. Ele é Tem mais até bigode. Terno, lobo diferente do outro. humanizado. Lobo humanizado. E aqui nesse anúncio, vocês perceberam como está escrita a palavra lobo? Como que ela está escrita? Por que será? Como nome. Como um nome próprio. Nome de gente se escreve. Quem será esse lobo que eles estão procurando? Vamos ver? Manuel era lobo, mas não era lobo. Era gente. Só que do mesmo jeito, tem gente com sobrenome de outros bichos. Coelho, raposo, leitão. O dele era lobo. Nome completo, Manuel Lobo. Achou que valia a pena arriscar. E respondeu ao anúncio como se não tivesse entendido bem e achasse que a empresa tinha um emprego para alguém que se chamasse Lobo. A ideia era boa, só que não deu certo. Eles queriam um lobo bicho mesmo, daqueles peludos, de 4 patas, parecidos com um cachorro. Mas também deu certo por outro lado. Deu certo ou deu sorte? Manuel Lobo deu sorte, porque daí uns dias recebeu uma carta da empresa que tinha posto o anúncio pedindo que ele passasse lá no escritório, porque estavam precisando de alguém. Precisavam mesmo, porque tinha muito lobo se apresentando em resposta ao anúncio. Eram muitas cartas demais. Tiveram até que criar um emprego novo, de respondedor de cartas de lobos, e queriam que Manuel fosse trabalhar lá fazendo esse serviço. É que ele escrevia muito direitinho, sabe? Tinham gostado da carta dele. Então se confirmou aí, né, a hipótese de que ele era gente e não era... E o que ele tinha de lobo? Né? O nome dele. E esperteza. E esperteza. Ele é esperto. Por que ele é esperto? Por que ele é sagaz? O que você... Ele viu essa oportunidade. Por ter o nome de lobo, ele fez que não entendeu e mandou a carta, né, para conseguir esse emprego. Então vamos lá. Murilo, você disse assim que ele fez que não entendeu. Vamos voltar ali no trechinho, onde que está escrito isso? Bem, às vezes esqueceu, né? Eu sabia que os professores eram candidatos para ganhar. Bom. Pode ler o trechinho que você acha que confirma isso. Ou então na própria página seguinte. Acho que é aqui mesmo, né? Só que Manuel era lobo, mas não era lobo, né? Era gente. Só que do mesmo jeito tem gente com sobrenome de outros bichos. Coelho, raposo e leitão. Né? Encontrou? Então, respondeu ao anúncio como se não tivesse entendido bem e achasse que a empresa tinha um emprego para alguém que se chamasse
Então ele fez que não entendeu, né? Como se tivesse entendido bem. Como se não tivesse entendido bem. Tá bom. Desse jeito, Manuel resolveu o problema maior de sua vida nesse momento. Arranjar um emprego. Sorte que ele escrevia bem. Melhor ainda, Manuel Lobo adorava ler. Conhecia uma porção de histórias. Por causa disso, quem ficou com um futuro garantido foi ele. Porque não havia lobo capaz de enganar um leitor como ele. Era só começar a ler uma carta e ele já descobria tudo. A primeira começava assim: sou um lobo famosíssimo. Meu retrato é reconhecido no mundo todo. Há séculos que todos falam em mim. E tenho muitas outras qualidades. Por exemplo, sou um animal muito simpático, convincente, bem falante. Posso ser bom vendedor porque tenho muita experiência de falar e convencer pessoas a fazer o que eu quero. Principalmente com meninas que vão bem sozinhas pela estrada fora. E avós doentes que estão em casa esperando. Tenho umas orelhas tão grandes, uns olhos tão grandes, uma boca tão grande. Assinado eu. Olha só a assinatura desse lobo. Quem ele é? Eu, com essa linha, lobo mau. Não, qual lobo mau? Da vovozinha. Chapeuzinho vermelho. Ah, e o que te ajuda a pensar nisso, que é o lobo da Chapeuzinho Vermelho? Bom, quando ele diz que ele pode ser um bom vendedor, né? Porque tem experiência em falar e convencer pessoas, né? Principalmente meninas. E assim, não tem... E vão sozinhas. E nas ilustrações, tem pista pra isso? Várias Chapeuzinho Vermelho, ele como rockstar, aqui cantando. Ele é famoso, né? Famoso. Ele é conhecido e se acha. Olha só a assinatura dele. É uma das histórias mais conhecidas do mundo, né? De lobo. Então vamos lá. Manuel Lobo respondeu: prezado senhor, infelizmente não temos necessidade de quem possa ver melhor, ouvir melhor ou comer melhor. Nosso departamento de caçadores sugere que o senhor procure emprego num livro de histórias. Parece que há vagas no de Chapeuzinho Vermelho, porque o lobo de lá teve um triste fim. Atenciosamente, Manuel Lobo. E aí essa carta do... ele lembra que na história do Chapeuzinho Vermelho o lobo morreu, né? Nós estamos precisando de outro lobo naquela floresta. Como que o... Então não é o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho. Por quê? O lobo da floresta. Porque o lobo do Chapeuzinho Vermelho morreu no final da história. Mas ele sempre... Toda vez que você começa a ler o livro de novo... Ele tá vivo. Ele tá vivo, né? E essa carta do Manuel Lobo, né, que responde, é parecida com as cartas dos outros lobos que estão enviando para a redação? Como que é essa carta do Manuel Uma Lobo? carta formal. Formal, né? Formal, né? Acho que isso... Do departamento pessoal. Tem até uns selos aí. Bom, vamos seguir. O segundo candidato entrava direto no assunto. Eu tenho uma força descomunal, eu bufo, eu estufo, eu sopro, eu derrubo qualquer casa. Tenho um bom preparo esportivo e porte atlético. Também gosto de escalar e sou capaz de subir em qualquer telhado. Ele é o lobo mau dos três porquinhos. Dos três porquinhos? Sim. Tem alguma coisa que ajuda, gente? A pata do Olha porquinho. a patinha aqui do porquinho. E a força descomunal, né? É. Estufo e sopro. E derrubo qualquer casa. Qualquer uma, né? Tem tijolo, madeira e palha. É verdade, Ruth. Tem a palha mesmo aqui, não tinha visto a palha. Tudo bem. Então vamos lá. A resposta foi educadinha, mas firme. Senhor Lobo, 3 irmãos que trabalham em nosso departamento de construção já nos deram referências suas. Sabemos de suas dificuldades em cumprir horários e não podemos ter alguém que sempre chega atrasado nos encontros. Lamentavelmente, não poderemos atendê-lo. Sugerimos que o senhor procure emprego no livro de histórias. Parece que há vagas no dos 3 porquinhos, porque o lobo de lá teve um triste fim. Atenciosamente, Manuel Lobo. Como é que estão aí esses auxiliares? Quem são esses 3 irmãos? Estão morrendo de medo. Porquinhos, É o né? pessoal da construção, são os setores da empresa. E eles já deram referências negativas, né? Porque o lobo sempre chegava quando os porquinhos já tinham construído a casa. Já tinham entrado na casa do outro irmão. Do outro, né? Ele foi derrubando casa por casa, até chegar na casa do irmão que tinha feito a casa de alvenaria, que era o mais trabalhador, né? E eles estão desesperados aí, né? Então vamos lá. O terceiro candidato nem precisou se explicar muito. Bastou dizer que era muito atento em serviços de vigia e sempre sabia quando uma mãe saía de casa e deixava os filhos sozinhos. E ainda disse que podia dar ótimas referências, desde que não fossem perguntar sobre ele aos 7 cabritinhos. Pronto, Manuel Lobo logo viu que lobo era.
tratou de despachar também para um livro de histórias. Você já deve ter adivinhado. Isso mesmo, o Lobo e os 7 Cabritinhos. Esse lobo com binóculos aí. Ele parece, assim, um secreto também. Também tá bem disfarçada, né? De óculos de sol. Passando por médico, né? É. Verdade. Os 2 lobos seguintes escreveram cartas muito parecidas. Talvez até fossem o mesmo lobo, com a mesma letra, no mesmo tipo de papel. Mas o que escreviam era bem diferente. Um parecia mansinho e começava assim: posso me integrar muito bem a qualquer ambiente, logo estarei como todos os outros à minha volta. Não chamo a atenção de ninguém, se precisar usar qualquer uniforme para meu trabalho, não me incomodo. Na verdade, adoro me disfarçar. O outro já vinha criando o caso. Vocês vão ter de me escolher, porque estão me devendo essa. Ainda no ano passado fizeram um concurso. Eu tenho certeza de que ganhei e vocês não me chamaram. E se não foram vocês, foi o seu irmão. E se vocês não têm irmão, tem, então foi seu pai. E se seu pai está viajando, então foi seu filho. E se não me chamarem logo, eu vou aí, como todo mundo, e acabo com essa farra de uma vez por todas. Que lobo é esse? Bom, dá a impressão que é o mesmo. É o mesmo lobo que está Eles escrevendo. estão escrevendo cartas de novo, os primeiros que foram. Quando a gente começou a ler o livro, vocês lembraram de alguns lobos. Perguntei que lobos vocês conheciam. Vocês falaram de alguns, vocês se lembram? Chapeuzinho vermelho, 3 porquinhos. E um de um dito popular, qual que era? Lobo e pele do cordeiro. Ah, dá uma olhadinha aqui nessa. Bonzinho. Aqui ele tá bonzinho, tá com a pele do cordeiro? Sim. Aqui? E aqui? Ele tá sem. Ele tá do lado do cordeiro. Do cordeiro. E ele tem 2 caras, né? Porque ele escreve aqui bonzinho. E ali ele é mais... Deixa claro pra gente E qual é. intriga, né? Causando intriga também, né? E onde que a gente vê essa questão? A gente fala que é um dito popular, mas vocês se lembram de algum livro que vocês já leram que fala do lobo com a pele de cordeiro? Eu já li, mas há muitos anos eu até esqueci a história. Eu não sei se usa... Porque ele se vestia de... Na maioria das vezes, os vilões nas historinhas em quadrinhos, eles se disfarçam, né, de bons. Né? Tem o caso da Cinderela, tem o caso da Branca de Neve, né? Que tem sempre a bruxa que sempre disfarça de boazinha, né? Traz a maçã. É. Então vamos virar a página. Dá uma olhadinha nessa ilustração a seguir. Quem será essa pessoa aqui? De onde vem esse personagem? Bom. Manuel Lobo suspirou, digitou rapidamente as respostas no computador, imprimiu as 2 cartinhas educadas e botou em 2 envelopes diferentes. Sim. Fábulas de Esopo e Fábulas de La Fontaine. De La Fontaine, Fábulas de Esopo, que também são todas colhidas do conto popular. E na igreja, vocês já ouviram falar do lobo com a pele de cordeiro? Na igreja... Se a gente for olhar também para as histórias bíblicas, a gente encontra... Uma parábola. A gente encontra referências, né, a essa falsidade, Sim. né? Do inimigo, do disfarce, né? A história dos romanos também. Isso, e como as histórias de Esopo, La Fontaine, também colhidas da oralidade, também traz carregada essa informação. Né? Então vamos ver. Em seguida, ele abriu 2 cartas sem nenhuma originalidade. Na verdade, 2 bilhetinhos. Só diziam assim: eu sou o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau? Manuel Lobo viu logo que eram candidatos que ele já conhecia, fingindo que eram outros, tentando a chance novamente. Entendia bem isso, também levara muito tempo procurando emprego e sabia que é preciso ser insistente. Mas não ia perder tempo respondendo de novo para o mesmo animal. Para mostrar que sabia quem tinha escrito, devolveu um dos bilhetes no mesmo envelope que a carta do lobo da Chapeuzinho. E o outro, junto com o lobo dos 3 porquinhos. E as musiquinhas... Como que era a do lobo mal do Chapeuzinho? Os 3 porquinhos que eles cantavam. Quem tem medo do lobo? Eles desdenhavam. Desdenhavam. Velhos criancinhas pra fazer mingau. É isso. Então vamos virar.
O lobo seguinte mandou uma carta tão mal escrita e cheia de rabisco que Manuel Lobo não conseguiu entender nada. Só decifrou a assinatura, Lobão. Ainda pensou que podia ser um cantor de rock escrita com pressa, enquanto o músico tocava guitarra ou bateria, sem nem firmar a mão. Mas depois viu que tinha um recado final. Por que ele pensou que poderia ser um cantor de rock? Aqui no Brasil nós temos um cantor, chama Lobão. Lobão. E será que era o Lobão? Mesmo que escreveu? Vamos ver. O que está escrito aí, Murilo? Tá, no bilhetinho. Desculpe, meu pai quase não ia à escola e por isso não sabe escrever direito. Eu é que sei, mas eu não quero esse emprego. Não, porque ainda estou estudando. Espero um dia poder ter algum trabalho bem melhor. Lobinho. Lobinho. Ah, Manuel Lobo entendeu quem era, conhecia pai e filho das histórias em quadrinhos e dos desenhos animados. E nem precisava responder muito comprido, porque aquele lobo não sabia mesmo ler direito. Só mandou um aviso. Não avaques. A carta seguinte era muito mais original. Finalmente, aparecia um lobo diferente. Um bicho que não era mau nem comia ninguém. Pelo contrário, apresentava-se com outras qualidades. Sou valente, corajoso, tenho muitos amigos, vivemos um bando feliz e somos todos muito unidos. Também sou um chefe de família exemplar, tenho vasta experiência em educação. Já tendo ajudado a criar filhos dos outros. Se precisarem referências minhas, podem pedir ao urso Balu, a pantera Bagheera e ao menino Mowgli. Tenho certeza de que eles podem atestar minhas qualidades de bom pai e confirmar que minha pedagogia deu bons resultados. Manuel Lobo sabia que deveria escolher lobos de verdade, não de personagens de livros, mas não teve coragem de dizer não a um senhor lobo tão bondoso e simpático. Separou a carta dizendo, depois eu falo com o chefe, quem sabe se ele não arranja um lugar para esse também. Com boa vontade ele pode servir, nem que seja como modelo. Conhecem esse lobo? Mowgli foi criado na floresta? Por um lobo, né, do Mowgli. E aqui a gente tem o Mowgli lá, olha o Mowgli lá no álbum de família. Sim. No retrato. Um retrato de família. E a carta seguinte, ao contrário de todas as outras, vinha de uma senhora loba. Não dava para saber se era personagem de livro ou inventada. Manuel Lobo já ouvira falar dela com muito respeito. Muita gente garante que ela era de verdade. E aí, o que vocês acham? É de verdade essa loba? Eu olhei aqui, Rômulo e Remo, né? Quem é Rômulo? Quem foi Rômulo e Remo? Foram os criadores, né? De Roma, né? De Roma, né? Os fundadores de Roma, não é? Fundadores de Roma. Foram duas crianças que foram abandonadas, né? E se amamentaram da loba. Da loba. Então vamos ver se é essa loba mesmo. Não sou mais uma loba jovem e venho de muito longe. Mas agora, com os filhos criados e soltos pelo mundo, ando com muito tempo livre. Quero novamente fazer alguma coisa útil. Ouvi dizer que por aí existem crianças abandonadas e sem ter o que comer. Talvez seja por isso que vocês estão precisando recorrer aos lobos. Porque com certeza sabem que nós nunca abandonamos nossos filhotes. Eu posso amamentar. Meu leite forte já criou 2 meninos, Rômulo e Remo. Um deles até fundou a cidade de Roma. Vocês conhecem outra história com crianças cuidadas por lobos também? Mowgli. Que é uma história inventada, né? Não é uma história real. Agora, na Índia, vocês já ouviram falar? Já ouvi alguma coisa, algum comentário. Da Mala e da Kamala. Alguma coisa. Em 1920 foi encontrado 2 meninas de 2, 4 anos que foram amamentadas por uma loba e elas andavam de 4, só que na adaptação elas viveram pouco tempo como humanas. Não conseguiram, né? Não conseguiram. Manuel Lobo sabia que não era isso que estavam procurando, mas não teve coragem de dispensar os serviços da loba romana, assim sem mais nem menos, e lhe deu o endereço de alguns lugares onde ela podia ser muito bem-vinda. Ela podia ser modelo para estátuas ou moedas. E, infelizmente, não falta criança abandonada por esse mundo de Deus. Se ela pudesse ensinar alguma coisa aos homens, talvez tivesse um brilhante futuro. A carta seguinte vinha de mais longe ainda. Vivo no meio da neve e fiquei muito interessado nessa oferta de emprego. Porque ando mesmo desejando mudar de ares, ir para um clima melhor do que este aqui da Rússia. Sei que faz calor aí no seu país. Tem muito sol e não está cheio de caçadores correndo atrás da gente.
Aqui até as crianças me perseguem. Tem um menininho chamado Pedro, que é uma peste. Não pode ver o avô dele cochilar e já aproveita para sair atrás de mim, querendo me dar tiros com uma espingarda de rolha, junto com o passarinho, Sasha, a pata Sônia e mais o gato Ivan. Me dão cada surra. E ainda tenho uns amigos que são caçadores profissionais. Não tenho muita chance com eles. Será que não tem um lugarzinho pra mim numa das escolas de samba da sua terra? Eu levo muito jeito para a música. Eu sou capaz de aprender a tocar qualquer instrumento. Lembram-se desse lobo? Esse não. A história Pedro e o Lobo? A história Pedro e o Lobo foi escrita por um músico, Sergei Prokofiev, russo, e para ensinar as crianças sobre os instrumentos de uma orquestra. Cada um dos personagens representa bem famosa, um instrumento musical. Então ele tá de saco cheio, porque o Pedro fica atrás dele, né? E ele quer mudar, olha só. Ele sendo puxado aí pelo rabinho. Manuel Lobo lia, respondia, a pilha de cartas continuava enorme. Tinha cartas de um tal lobo que uivava para a lua, de um misterioso lobo das estepes, de outro que corria com mulheres, de outro que perseguia trenós, de outro que tinha virado bolo por causa de um chapeuzinho amarelo. Tinha outro que devia achar que era lindo e servia de inspiração para os poetas, porque dizia que era o lobo bobo, mas que agora vivia na coleira e não jantava nunca mais, e que já tinha até feito uma música para ele. Até mesmo o lobisomem escreveu. A todos Manuel Lobo respondia, nenhum servia, nem mesmo um outro que trazia as melhores recomendações. E era amigo de um santo. Antes mesmo da gente ler essa próxima cartinha, ela falou de vários lobos aqui nesse parágrafo, né? E você lembra, vocês conhecem, assim, de repente vocês não conhecem todos, mas algum desses aí te chama atenção. E tem um que é bem brasileiro também. Lobisomem, né? Lobisomem. E essa aqui, ó, de outro que tinha virado bolo por causa de um chapeuzinho amarelo. Esse eu não lembro. Não? É uma história paralela? É, Chico Buarque. Chico Buarque escreveu Chapeuzinho Amarelo. E Chapeuzinho Amarelo porque ela amarelava de medo, ela morria de medo do lobo. Aí depois ela brinca com as palavras e torna lobo bolo, né? Em um bolo. Aí vem a próxima cartinha, né? Que fala que é amigo de um santo. Vocês imaginam que santo que pode ser esse? São Francisco. Ah, por que você acha que é São Francisco? O santo protetor dos animais, por causa da história. Ah, bacana. Tem uma imagem também aqui do lado. Então, os senhores podem ver meu retrato em altares e vitrais de igrejas. Me chamo Lobo de Gúbio. Já fui brigão e guloso, mas não era por maldade. Era só porque eu estava com fome. No inverno muito frio, sem nada para comer, eu ataquei a cidade de Gúbio, na Itália. Mas quando Francisco de Assis me deu comida, eu fiquei mansinho e virei amigo dele. Um santo homem. Já tinha ouvido falar desse lobo? Sim. É uma cidade da Itália, da região da Umbria, em que na época que São Francisco pregava, apareceu esse lobo e ele comia tudo e também atacava as pessoas. Só que São Francisco foi ter uma conversa com ele. Na Europa era comum até caçadores de lobo, né? Eles recebiam dos prefeitos da cidade umas moedas para cada pele de lobo que eles traziam. E até por conta do estrago que também fazia nos animais, galinhas, né? De galinhas, porcos, domésticos. Atacava, né? Tinha que se alimentar, né? Então os caçadores eles saíam, iam matando, recolhendo as peles, depois eles vendiam a pele e recebiam muitas vezes um prêmio do prefeito da cidade. Nas histórias dos santos, tanto São Francisco, Santo Antônio, tem muitas histórias sobre a vida deles. E nos livros publicados, que não se sabe se até que parte é coisa da cultura popular, até que parte foi vivenciado mesmo. Mas tem muita história referente a esses santos, e uma delas é esse lobo. Tem estátuas famosas lá na Itália de São Francisco com o lobo, né, que ele domesticou, e ele teve uma conversa com o lobo, chamou de irmão lobo, irmão lobo, e trocou ideia com ele, e o lobo então ele fez um pacto com a comunidade, né? Ele, como a Ruth disse, precisava se alimentar, né? Então a comunidade também auxiliou nisso, né, na alimentação, e ele não matava mais ninguém, nem atacava ninguém, nem nenhuma criação.
Era o lobo que, apesar de ser um lobo bonzinho, né, indicado por um santo, era o lobo que o Manuel Lobo procurava? Ele tem negado as cartas. Por que vocês acham que ele tem negado essas cartas? Dizendo que, negado emprego, né, pra eles. O que esse jornal tá procurando, afinal? Eu acho que nem é o que ele tá procurando, mas é que o Manuel Lobo não quer perder. Ah, você acha que o Manuel Lobo quer o emprego pra ele? Porque ele foi contratado para poder ler as cartas. E achar um lobo. Mas até agora ele não encontrou, ele vai dispensando todo mundo. A partir do momento que ele acha um lobo, não vai ter mais cartas para ele ler, não vai ter mais emprego. Não sei. Olha o lobo pendurado no quadrinho de São Francisco aí. Dava pena recusar um lobo desses, mas que jeito, não era o que estavam procurando. Cansado de tanto responder, Manuel Lobo começou a achar que aquilo nunca ia ter fim, até que descobriu por quê. O anúncio era muito vago, não dizia que tipo de lobo procuravam, nem para quê. Devia ter sido escrito por alguém que não era muito bom em redação. Então teve uma ideia. Por que a gente não publica outro anúncio, desta vez mais claro, dizendo bem o que a gente quer? E foi assim, no outro dia, saiu no jornal. Procura esse lobo de verdade. Bicho mesmo, que não saiba ler, nem seja personagem de história. Se você sabe onde tem, nos avise e será recompensado. Pode até vir fazer parte de nossa equipe. Estamos querendo filmar um documentário sobre lobos para a televisão. Mostrar aos espectadores como é o comportamento deles, seus hábitos, como vivem, de que gostam, qual é seu ambiente, que riscos correm. Nosso objetivo é defender a natureza e garantir o futuro desses animais, para que não corram um risco de extinção. Cartas para a portaria deste jornal. E aí, qual era o lobo que eles procuravam, então? Lobo animal. Verdade. Pra que eles queriam? Fazer um documentário. E aí precisa ser um lobo de verdade, né? Pode ser um lobinho de história de quadrinho. Vocês já viram documentários sobre lobos? Já. A televisão passa bastante, né? Passa. Os canais que são destinados à vida animal, né? A gente tem. Então, vamos virar a página. Vieram... Nosso lobo guará. Ah, então. Será que o lobo guará tá aí? Vamos ver. Então, vamos ver. Vieram algumas cartas, muitas eram de crianças, contavam que há lobos em vários países, em reservas florestais, em montanhas, em regiões desérticas. Até no Brasil tem o lobo-guará. Nenhum desses lobos precisa de emprego, todos precisam de proteção. Por causa disso, muitos viraram astros de televisão. Com tanta informação, foi fácil. Manuel Lobo entrou na equipe de filmagem, e porque não era bobo, né, Ruth? Não quer perder. Não vai perder o emprego de jeito nenhum. Ele entrou na equipe de filmagem e agora também tem um novo trabalho. Viaja o mundo inteiro estudando animais e fazendo filmes sobre eles. Talvez até você já tenha visto algum, ou mandado alguma carta com sugestões para novos programas. E aqui a gente tem... O que é isso nessa imagem que a gente tem aqui na frente? Um mapa mundi. Um mapa mundi e essas informações que a gente tem do lado, que são? São os lobos por suas regiões, onde eles vivem, né? Ah, bacana. Olha aqui, ó, o nosso lobo-guará é o único parente do lobo existente no Brasil. Está ameaçado de extinção. É tímido e inofensivo ao homem, gosta de circular mais à noite. Fica sob as árvores, aguardando a queda das frutas. E aí a gente tem no México também, né, o coiote, que é um animal noturno, lobo vermelho. Quais mais temos aí? Lobo tibetano, lobo cinzento. Lobo ibérico, né, europeu, ali da Península Ibérica, descendente do lobo cinzento. Também ameaçado de extinção. É uma coisa que a gente vê em comum aqui, né? Com o resto do mundo, né? Nos Estados Unidos o lobo vermelho é protegido por lei. E quem que tá aí? Cadê o nosso... Que lobo que é esse? É o Manuel. É o Manuel Lobo. Manuel Lobo. Muito bem. E a gente finaliza o livro aqui, mas eu gostaria de fazer com que vocês lembrassem aqui um pouco do que a nossa autora falou sobre as ideias que ela teve. O que se relaciona à história do livro, o lobo que eles procuravam, com o que ela falou sobre como ela teve essas ideias. Ela estava preparando o jantar e ouviu o filho soluçar na sala, né? O que o menininho dela estava assistindo? Programa de TV, um documentário. Daí relaciona a vida da autora, né? Com a procura do lobo, qual o lobo que... Provavelmente deve fazer algum tempo, porque ela disse que
naquela época não se falava muito de ecologia ainda, e nos últimos 10 anos eles falaram muito de preservação ambiental, até um pouco mais de 10 anos, eu acho. Na época que ele assistia não se falava tanto, né? Pode-se dizer que aqui é anos 80, talvez. Sim. E a gente tem o Laurent Cardon, que é quem ilustrou esse livro. Vamos ler um pouquinho sobre a vida dele. Vocês gostaram das imagens? Gostei. O livro é rico em imagens. Ele se assemelha um pouco esse humano, né? Com o lobo. O próprio Manuel Lobo parece a gente. Né? Falou que ele humanizou o lobo, mas aqui ele lobanizou. Lobanizou o lobo. Humano. Que a gente percebe, né, nessas histórias sobre lobo, todas essas histórias sempre colocando o lobo como vilão, né? Então, e aí, e essa mentalidade cresceu com as pessoas, né? E sempre como vilão, sem pensar que ele fazia parte de um sistema que, como nós, precisamos nos alimentar, reproduzir, e ele, né? Cuida das suas crias. A gente começa o livro com quais lobos que são os primeiros que Chapeuzinho Vermelho, dos 3 cabritinhos, 3 porquinhos. Aqueles 3 porquinhos, aqueles que a gente, 7 cabritinhos, né? A gente conhece bem e que de fato tem uma imagem assim maldosa, né, do lobo. Mas depois a gente vai avançando para outros lobos. Quando vai chegando mais no final aqui, né? A loba. Quando começa aqui na loba, do Mogli, do Rômulo e Remo, do Mogli, então ele já começa a ficar um lobo mais civilizado, né? Seria o olhar do humano também para a forma de organização dessa alcateia. E essas histórias aqui também são mais recentes e as outras são mais antigas, né? É da Idade Média, a gente tem depois da Idade Média. Quando o lobo, acho que até o número de lobos era maior nessa região, então era o humano invadindo o espaço do lobo e o lobo invadindo o espaço do humano. Com certeza, era muito maior. Vamos ver um pouquinho sobre o Laurent, então. Nasci na França, mas moro e trabalho no Brasil há muitos anos. Aqui já ilustrei 11 livros, 3 deles de Ana Maria Machado. Amigos Secretos, De Fora da Arca e Este do Lobo. Com o livro Alecrim, de Rosa Amanda Strauss, ganhei o selo altamente recomendável. Só de pensar em lobos, fico todo animado. Também pudera. Além de ilustrador, sou também animador. Faço animação para cinema, publicidade e TV. Participei de desenhos conhecidos como Asterix e Tintin. Nossa, que legal. As histórias de lobos são uma fonte maravilhosa de ideias para quem vive de criar imagens. Além disso, na França, hoje há uma crescente preocupação em proteger esses animais. Então, ele é francês e ele já tem isso com ele, né, da proteção desses animais. Uma vez visitei um projeto de preservação, onde pude observar diversas espécies, inclusive o preto, aquele que sempre faz o papel de lobo mau nas histórias. Acho importante que existam organizações que defendam a vida desses simpáticos bichinhos. Simpáticos? Para mim, sim. Principalmente quando estão surgindo na folha do papel, prontos para obedecerem aos comandos da ponta do meu lápis. Para ilustrar Procura-se Lobo, Laurent utilizou lápis, tinta acrílica e fotografia, com finalização digital. Legal. Gostaram da leitura? Sim. Muito boa. Como que vocês indicariam essa leitura para alguém? Ruth. A Ruth, que é da área de ciências, como que você indicaria? Depois o Murilo, que é bibliotecário, como que ele indicaria essa? Eu penso esse tema, a gente trata aqui nas ciências, logo no 6º ano, né? 6º ano de ensino fundamental, fala sobre ecossistemas e os seres vivos. Uma boa leitura para indicar para os alunos, né? Educação ambiental, proteção. Mas sem compromisso, se a gente for, sempre vai ter alguma coisa para aprender com a literatura, mas sem um compromisso de ensinar algo a alguém. Vocês gostaram da leitura? É uma leitura divertida? É uma leitura divertida, gostei. Às vezes indicar para alguém que esteja lendo essas outras histórias, se eu tiver um usuário, um aluno que esteja lendo esse livro, quando ele for entregar os outros livros, você pode indicar esse livro. Gostoso é que você vai revivendo as histórias que você já ouviu, né? A cada história, a cada lobo, a gente relembra a história. Faz diferença saber, conhecer a história para conhecer. E daí você já tem você entende o perfil do lobo, né? Muito obrigada. Até a próxima leitura.
Obrigado.